A paz, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família e que a gloriosa bênção do Senhor se manifeste na sua vida nesses dias. Estamos novamente pelo nosso canal Aviva, chegando até você para levar a palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que vamos estar falando hoje está direcionada. É claro que ela é ouvida, assistida por milhares de pessoas, mas hoje a direção que temos do Senhor é um chamado para os soldados feridos. Aqueles que já fizeram o trabalho de Deus por muitos anos, foram abatidos em algum momento dessa caminhada e hoje estão abatidos, muitos estão na caverna, muitos estão chorando, muitos estão decepcionados e as pessoas não querem mais voltar à corrida. Então, a palavra de Deus para nós hoje é como caminhar, como estar de volta à batalha com a nossa fé que foi ferida. E isso não é mérito seu, não é mérito meu. O Senhor Jesus disse: se fizeram a mim, tudo que fizeram a mim, que sou o lenho verde, quanto mais farão a vocês que são apenas ramos. E Jesus disse, uma coisa que os crentes precisam aprender é: no mundo tereis aflições, mas eu venci e vós vencereis. Esse evangelho que tem sido pregado nas últimas 2 décadas, ele não tem gerado crentes fortes no momento de batalha, não tem gerado crentes fortes no momento de desertos, não tem gerado crentes que na hora que vem as lutas, eles mudam para estarem aos pés do Senhor. E é com essa gente que eu quero estar falando hoje. É com você, meu irmão, é com você, minha irmã, que já trabalharam tanto na obra de Deus e em algum momento foram flechados pelo inimigo. E vamos estar lendo uma palavra que está no livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 30, que fala sobre uma das piores batalhas, se não foi a pior em número de gigantes, em número de exércitos, mas foi uma batalha que Davi teve que batalhar e que mexeu com as suas emoções como nunca. E a pergunta é: quem é que nunca foi flechado em suas emoções? Então a palavra do Senhor diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, prestem muita atenção nisso, as mulheres, os jovens e os idosos. 3 gerações de pessoas. E a ninguém mataram, mas os levaram consigo e quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas. E eram elas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. E Davi ficou profundamente angustiado. Gostaria que você fosse guardando algumas palavras. Profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus,
E então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, aqui nessa palavra nós vamos ver várias etapas da vida do rei Davi, que era um treinamento que Deus já estava dando para muitas batalhas que estariam à sua frente. E a primeira coisa que quero lembrar aqui é que Davi não estava chegando de um piquenique, Davi não estava chegando de um resort onde ele passou férias, Davi não chegou de um lugar onde ele estava bebendo com amigos, ele estava chegando de uma batalha. E algumas pessoas têm me ligado porque têm passado por batalhas tremendas e têm me feito uma pergunta: por que estou passando por isso se eu sou pastor e estou pastoreando uma igreja? Por que estou passando por isso se eu sou um homem e uma mulher de oração? Quando o Senhor me deu essa palavra, ele disse: eu quero falar aos soldados feridos, para que voltem à batalha. Muitas pessoas acham que porque estão trabalhando na obra do Senhor, estarão isentas de problemas, estarão isentas de passarem por alguma provação. A primeira coisa que eu quero dizer a você é: a palavra do Senhor diz: muitas são as aflições do justo. O Senhor não falou, muitas são as aflições dos bandidos, muitas são as aflições dos magnatas que vivem roubando do povo. Ele não disse para os pivetes que vivem roubando, muitas são as aflições dos pivetes, mas ele diz: muitas são as aflições do justo. Então, o que você está querendo, meu irmão? O que você está querendo, minha irmã? Está numa igreja onde nada de mal acontece? Você só é crente porque as coisas estão bem para você? A maioria das pessoas foram flechadas dessa maneira. Hoje, 90% dos desigrejados, daqueles que estão sem igrejas, se afastaram do Senhor. O que o derrubou não foram adultério, não foram as drogas, não foi grandes pecados, mas eles afastaram da batalha. Porque quando estavam chegando de um congresso, onde estavam ministrando, ou estavam cantando, ou mulheres que estavam fazendo a obra de Deus, de alguma maneira, homens de Deus que estavam ministrando e chegaram em sua casa e descobriram que sua filha está mexendo com drogas, que seu filho é apenas mais um bandido que apareceu na cara dos jornais. Então, amados, você pregar, você ser um cantor, não te isenta de, em algum momento da sua vida, você se deparar com uma batalha onde você vai passar por algum tipo de emoção que você nunca passou na sua vida. E eu quero dar alguns exemplos antes de entrar para essa palavra. Quantas vezes o inimigo ataca os nossos enquanto estamos na batalha? Rick Warren, um dos homens que mais tem vendido livros na atualidade. Aquele que escreveu Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, Vivendo com Propósito. Este homem tem
andado nos 4 cantos da terra, nos 5 continentes, dizendo ao povo: viva uma vida com propósito. E há 2 anos atrás, Rick Warren, chegando da sua igreja, sabe qual foi a notícia que ele teve? Não foi que se converteram mais 5.000 jovens. Não foi que mais uma igreja acabava de se levantar por causa dos escritos que ele tinha colocado nos livros. Uma igreja com propósito, uma igreja com poder, uma vida com propósito, viva a vida com propósito. E sabe qual foi a notícia que ele teve quando chegou na sua casa depois de um dia de batalha? Seu filho havia se suicidado. Uau, irmã Elizabeth! Será que esse jovem não escutou nenhuma vez seu pai pregando o que é uma vida com propósito? Meus amados, Rick Warren prega a pastores do mundo inteiro como viver liderança com propósito. Viva uma vida com propósito. E seu filho não foi tocado por sua mensagem, não foi um bandido que o matou, mas ele se suicidou. Uau! Como que uma pessoa encara isso? Será que esse homem se deprimiu? Esse homem fez uma das coisas que eu não sei se qualquer pai pode fazer. No velório do filho dele, ele cercado por líderes do mundo inteiro que vieram abraçá-lo nesse momento de tristeza. Sabe o que esse homem falou? Ele deu um grito. Falou: Satanás, essa vai ser minha vingança contra você. A partir de hoje eu vou te perseguir, diabo. Pregando a centenas e milhares de jovens. A morte do meu filho não vai ficar em vão. Ele não discutiu se o seu filho foi para o inferno. Ele não discutiu com Deus se deu tempo do filho dele se converter realmente. Ele tinha depressão de último grau. E um homem que pregava uma vida com propósito não pôde alcançar esse filho. Culpa dele? Não, amados. Quando adultos nós fazemos nossas escolhas. E o que eu quero falar a muitos pais que estão hoje encavernados, que estão hoje fora da corrida, porque seu filho prostituiu, sua filha está nas drogas. Deus te entende. E como Deus te entende? Deus criou um ser chamado querubim da guarda. Colocou ele acima de todos os querubins para estar diante da sua santidade. E sabe o que aconteceu? Esse ser musical, que o universo inteiro parava para ouvi-lo, porque ele era o selo, o carimbo, o último da criação celestial de Deus. Ele virou o diabo. E sabe o que eu tenho falado a muitos pais? Querido, não se desvie do propósito de Deus por causa de atitudes incorretas que seu filho e sua filha tomaram. Deus te entende. Não se desvie, irmã Elizabeth, ninguém vai querer ouvir minha pregação agora que minha filha está na prostituição. Amados, se um querubim chamado Lucero, luz brilhante da manhã, se tornou o diabo sozinho e arrastou consigo uma terça parte dos anjos, então deixa eu dizer a você, você não tem culpa se seu filho e sua filha estão fazendo escolhas de virar diabo sozinhos. A única escolha que você não pode abandonar é a de ser intercessor, de guardá-los, de interceder por eles. Mas sair do propósito de Deus por causa de algo que aconteceu na sua vida, jamais. Jamais. Outra pessoa
Esse Rick Warren disse: diabo, você mexeu comigo agora. Você vai ser perseguido. Cada jovem que eu ganhar para Deus agora, você vai ver a imagem do meu filho neles. Porque eu não vou desistir da minha vida, que está na terra com um propósito. Essa foi a palavra dada por esse homem. Outra pessoa, Morris Cerullo. Há alguns anos atrás, Morris Cerullo, um homem que já ganhou milhões de pessoas para Deus. Já pregou Jesus Cristo nos 5 continentes. Eu estive com ele bem perto disso que aconteceu em Chicago. E escutei Teresa Cerullo, que ele chama de Mama Cerullo, contar o testemunho do filho dele, que morreu, sabe como? Entrou num carro potente, marcou tudo que aquele carro dava, 200 e tantos quilômetros por hora, e se chocou contra um muro, porque ele quis. E Teresa Cerullo estava lá dando testemunho: não vou abandonar a carreira, porque meu filho fez isso. Ele passou a vida sendo amado. Ele passou a vida sendo tocado pela palavra de meu marido. Cerullo nunca foi um homem mau dentro de casa, não foi um mau pai. Esteve ausente muitas vezes, mas isso não era desculpa para o filho fazer o que fez. Outro suicídio. Outro homem que por várias vezes chegou em sua casa e sua esposa estava com exames médicos na mão, dizendo: mais um câncer brotou em mim. A esposa de David Wilkerson, um dos homens mais santos que já pisou a terra nesses últimos anos. Morreu também há uns 2 anos atrás, 3 anos no máximo. E esse homem, tudo que queimava dentro dele era que Nova York sinta o poder de Deus. Foi ele quem criou os Jovens Livres. Ele que levou um dos piores bandidos de Nova York, chamado Nick Cruz, à conversão, e hoje Nick leva milhões de pessoas a Jesus Cristo. Pregar o evangelho tem custo. Jesus nunca disse que seria fácil. Outro homem que está, levando uma mensagem, chamado Rudy Gracia. No ano passado, aliás, esse ano de novembro passado, fez 1 ano que a esposa dele, de 44 anos, foi levada a Jesus Cristo. Rudy Gracia é um homem que tem levantado milhares de igrejas no mundo todo. Então, amados, aqui está Davi, chegando de uma das grandes batalhas, combatendo os amalequitas. E esse homem chega na sua cidade, não era nem na sua casa. E agora estava toda saqueada, a cidade estava toda destruída, toda passada pelo fogo. Sabe o que eu vejo isso? Quantas vezes somos provados pelo fogo? Há 15 dias atrás, quando eu entreguei uma das piores mensagens que Deus já me levou a pregar, minha filha foi levada à sala de cirurgia, teve que fazer várias cirurgias pelo corpo todo. Tirou a vesícula, parte do intestino, teve que tirar endometriose em útero, ovários, no útero, o reto. E se não bastasse, depois da cirurgia, o ureter, o canal que leva a urina à bexiga, rompeu, vazando o xixi dentro dela, quase matou.
E as pessoas queriam que eu me desesperasse. E eu simplesmente disse: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todos. Deus as livra de todas. Sabe por quê? A minha filha pertence, antes de pertencer a mim, ela pertence ao Senhor. A minha filha, antes de entrar para aquela sala de cirurgia, eu a entreguei nas mãos do Senhor. E se algo se rompeu, Deus permitiu e Ele sabe por quê. Sabe por quê? Depois me perguntando, depois que teve que tomar sangue. E ela me disse: mamãe, a senhora sempre diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso cooperou para alguma coisa? E eu disse: você nem sabe. O maior movimento, círculo de oração que eu conheci, brotou enquanto você estava no hospital. Enquanto você agonizava de dor. Milhares de pessoas do mundo todo me chamando, de África do Sul, da África, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão, Portugal, Brasil. Goiânia se levantou num dos maiores ciclos de oração que eu já pude tocar. E os médicos pedindo sangue, e o pessoal da coleta de sangue nos ligou ontem dizendo: foi uma das maiores campanhas de sangue que já recebemos. Glórias ao Senhor. Sabe por quê, amado? A palavra diz que Davi, quando chegou ali, haviam levado prisioneiros a sua família, suas esposas, seus filhos, suas filhas, os velhos que faziam parte daquela família de Davi e dos seus soldados. E eu quero dizer que Satanás está de olho nos nossos filhos, no nosso cônjuge. Sabe por quê? Ele sabe que há uma promessa de um grande avivamento dentro dos lares nesses últimos dias. E eu quero dizer a você, são nas lutas que lutamos, que determinamos se isso vai ser um ponto final ou uma vírgula. Foi isso que Deus mandou dizer aos soldados feridos que estão espalhados pelo mundo. São as lutas que lutamos diariamente. São nessas batalhas, as respostas que damos a essas batalhas é que vai determinar se eu coloco um ponto final ou uma vírgula para iniciar um novo capítulo na nossa história. Que isso sirva para edificar a muitos. O diabo, nesses dias, vai tentar colocar ponto final na nossa história. Esses dias eu fui levada ao hospital de madrugada com uma dor terrível no peito. Sabe qual o diagnóstico no outro dia que me deram? O médico disse: o problema da senhora é grave, a senhora sabe disso. Não existe cirurgia para o seu coração, a senhora tem uma ponte no miocárdio. A senhora estará limitada para fazer todos os serviços de dentro de casa. Essa parte foi boa. Essa parte amei. E ele disse: viva muito bem com Deus, a senhora é crente, é católica? Eu disse: sou cristã. Vivo o evangelho de Jesus Cristo na minha vida. Pois bem, fique muito bem com Deus, porque a senhora pode ser levada a qualquer momento daqui. E eu disse: e o senhor também. E ele levou um susto. O médico está dando um diagnóstico de morte para mim. E eu disse: e o senhor também. O senhor pode sair desse hospital, ser atropelado, com tanto violência, o senhor pode sofrer algum assalto e morrer. Todos nós podemos sair daqui a qualquer momento. Agora, fique o Senhor sabendo, doutor. Meu coração foi criado dessa maneira pelo Senhor, que ele disse que a natureza tinha sido muito ingrata comigo. Em 1 milhão
Alguém nasce com o coração defeituoso, com essa veia presa dentro, uma das principais veias presa dentro do coração, e tem pouca oxigenação. E ele disse que já era para mim ter morrido há muito tempo. E eu disse, fique o senhor sabendo, o senhor não é a pessoa que determina o ponto final na minha vida. Fique o senhor sabendo que eu sou imortal enquanto não terminar o que Deus me deu para fazer aqui na terra. Eu tenho uma vida com propósito e ele será cumprido para a glória de Deus. Então, amados, não são batalhas que podem nos afastar do Senhor. Então, o que eu preciso para seguir em frente, para triunfar quando a minha fé é bombardeada e é ferida? Não te rendas diante das adversidades. A palavra do Senhor diz que quando Davi chegou e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, suas filhas foram levadas, seus filhos. Então Davi e seus soldados choraram. Eu não estou dizendo que tem momentos na nossa vida que a gente não chore. Não estou dizendo isso. Emoções foram nos dadas para serem vividas. Eu não gosto de pessoas que dizem, eu sou muito macho. E os homens aprenderam desde cedo isso. Você é homem, homem não pode chorar. Deixa eu dizer uma coisa, homem pode chorar sim. Porque foi nos dado emoções, Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus tinha emoções como nós. Ele sabe muito bem do que estamos falando. Agora, essas emoções não podem parar aquilo que Deus determinou que nós façamos aqui na terra, com Ele, para Ele, por meio dEle. Então, soldados que foram feridos, eu não sei em que tempo você foi ferido, mas para triunfar com uma fé ferida, não te rendas. Os soldados choraram, Davi chorou, choraram em alta voz até não terem mais forças. Alguma vez você já chorou até não ter mais forças? Eu já. E nem por isso eu fui menos intercessora, nem por isso eu fui menos filhos de Deus do que todos nós. Chorar também faz parte do processo. Agora, é o que vem agora que tem que acontecer em nossas vidas. Não te rendas, porque é nesse momento de choro, de fragilidade em nossas vidas, e a gente vê todo mundo chorando, é que dá vontade de parar com tudo. Principalmente as mulheres que fazem parte da obra de Deus. Na época da menopausa, muitas mulheres estão desistindo, porque há uma fragilidade nesse momento de menopausa. É um fogo, é um tempo de prova, já passei por isso, eu sei. TPM, quando você marcou para ir pregar em tal lugar, foi naquele dia que você estava, bum, lá em cima. Agora chegou o dia de você pregar e você está na TPM. E agora, levada por todo o movimento de emoções que temos nesse período que acontece, pastor, infelizmente não vou poder ir nesse congresso ou ir nessa pregação. É nesse momento que nós temos que fazer das tripas coração e fazer aquilo que Deus determinou e não sermos modelados pelas nossas emoções. Então, tem pessoas que jogam a toalha nesse momento. A mulher de Jó disse para ele, Jó, sabe o que você tem que fazer depois disso tudo que Deus fez a você? Amaldiçoa teu Deus e morre. Quantas vezes você ouviu isso do seu melhor amigo? Porque quando você chegou em casa, seus filhos estavam na pior condição do que você poderia imaginar. Quantos irmãos falaram para você, pare com essa igreja, amaldiçoa teu Deus e morre.
Deus não está te ouvindo. Pare de pregar o evangelho, porque nem seus filhos estão ouvindo o evangelho. Quantas vezes você ouviu isso, minha irmã? Você que é intercessora, pare de orar, porque Deus não está te ouvindo. Ele não está atento nem à sua casa. Mentira. Muitas são as aflições dos justos. Não pare, porque Deus as livrará de todas. Não ponha ponto final na sua história. Não deixe que Satanás ponha ponto final na sua história. Porque Jó disse para aquela mulher louca: falas como louca. Você não conhece Deus como eu conheço. Amém? E aqui diz o seguinte, que Davi chorou até não ter mais forças. Mas de repente, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Amados, quantas vezes nós fomos apedrejados dentro do nosso chamado? Quem que está no ministério que nunca sofreu uma traição? Pelo melhor amigo, pelo vice. Meu marido e meu filho até fala: será que ter vice é mesmo de Deus? Porque a maioria dos vices não suportam o que o outro foi chamado, está ali, em vez de servir, não. Eles querem assumir o lugar. Quantas pessoas foram apedrejados ou foram tocados, queimados pelo fogo, amigo? Por aqueles que você colocou a arma na mão dele e foi ele que te feriu. Sabe aquele pastor que você pegou ele menino, e que você pagou seminários para ele, mandou ele para fora do país, e agora que ele voltou com todo o conhecimento, ele diz: so sorry. Me desculpe, só lamento, mas não vou continuar no seu ministério. Quantas pessoas já passaram por isso? Mas não desista. Se você foi apedrejado por algum amigo, não desista. Aqui diz que Davi se levantou. No versículo 6, diz o seguinte, versículo 7, mas Davi se levantou. Versículo 6, depois que todos queriam apedrejá-lo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Você pode chorar, você pode ter sentimento, você pode ter emoção, mas há uma tradução que diz: Davi apartou-se daqueles que tinham pedras nas mãos, que acusavam ele: nós estamos aqui dessa maneira porque fomos seguir você. Sabe, vocês não sabem quantas mulheres que eram do nosso exército de oração nessa cidade chamada Goiânia, e que às vezes passavam por um processo de luta e diziam: Elizabeth, eu não ando mais com você. Porque foi só eu começar a orar pela cidade, sofri bombardeios, sofri retaliações e vou ficar de fora disso. Fique mesmo. Se você não sabe sofrer as muitas aflições que os justos passam, fique longe mesmo. Se você é crente só na hora que eu estou nas montanhas, não fique perto de mim. Eu quero pessoas que estejam comigo no vale. Porque todo vale, um dia me leva a uma grande montanha. Eu quero aqueles que sofreram comigo no vale, que podem subir comigo no monte agora. Sabe, amados? E aqui diz que Davi levantou-se, parou de chorar e ele reagiu. A primeira coisa que Deus quer que você faça para sair desse esconderijo é reaja. Saia desse túmulo, saia desse esconderijo, saia dessa toca, saia dessa gruta, dessa oca que você entrou porque te feriram. Reaja. O Brasil precisa de você.
A sua cidade precisa de você. A sua igreja precisa de você. Ninguém nasceu com isso que Deus colocou dentro de você. É preciso reagir. Se sua fé não resiste o dia mau, essa fé não serve para Deus. Essa fé não serve para o Senhor. Se sua fé não resiste os dias maus, não serve para Deus. Porque a fé é um escudo. Em Efésios 6 diz, empunhando o escudo da fé. E o escudo é uma arma de fé para o guerreiro de oração. E de que serve um escudo, se não tem um guerreiro atrás dele para empunhá-lo? Deixa eu dizer, por trás de todo o escudo, tem um guerreiro que reagiu, olhou em volta, filhos sequestrados, mulher ou esposo sequestrados, por alguma causa do inimigo, mas reagiram, se levantaram e disseram, eu sei em quem tenho crido, e ainda que não haja vaca nos currais, o fruto da oliveira minta, ainda que não haja nada acontecendo na minha vida, Satanás, pega essa para você. Eu vou continuar acreditando no Deus que pode todas as coisas. E eu quero dizer a você, Satanás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece sempre. Essa tem que ser a nossa reação, levantar, sacudir, parar de chorar por seus problemas. Reaja, meu irmão, reaja, minha irmã. Você pode chorar, mas comece a reagir. Davi se atreveu a crer no meio da tragédia. Davi se atreveu a dizer, não vou me dobrar diante disso. Cidade queimada, amigos que de repente viraram inimigos, filhos sequestrados, mulheres sequestrados, casas destruídas. Sabe o que Davi fez? Fortaleceu-se no Senhor e na força do seu poder. Deus precisa de crentes hoje que não confiem no seu dinheiro. Chega um momento que dinheiro não serve para nada. O que Deus quer é a sua unção. São os dons que Ele colocou dentro de você. Reaja. Saia da toca. Deus precisa de você. Chega um momento que você diz basta. Você saiu da obra, você abandonou a igreja e olha o que sua casa virou. Ah, eu vou ficar mais aqui para cuidar. Amém. Eu sou a favor mesmo de pai e mãe que fiquem dentro de casa, que ponha moral na sua casa. Mas se Deus te chamou para a obra, não desista. Não é você ficando na caverna que vai mudar a situação. Davi fortaleceu-se no Senhor. Os outros continuaram chorando e querendo apedrejar, procurando culpados. Estamos vivendo uma geração que procura culpados. Lembra daquele cego que Jesus estava ali para curá-lo? Os discípulos fizeram uma pergunta. Quem pecou, esse ou seus pais? Somos uma geração que procura culpados. Somos uma geração que diz, eu sou assim porque meu pai me deu uma surra em 1954, quando eu era criança. Meu pai me bateu há 20 anos atrás. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes não merecemos as surras, mas a maioria nós merecemos sim. Para de procurar culpados. Se as pessoas pensassem como eu, os analistas não teriam trabalho, e nem psicólogo. Porque o meu divã é o divã de Jesus Cristo. Eu ponho para ele, a maioria das minhas orações são conversas como se eu estivesse conversando com uma amiga. Imagina só o que meu filho fez. Senhor, eu fiquei pasma.
Senhor, a minha filha está passando por essa luta. O Senhor viu a cirurgia da Paula, como foi? Senhor, ela está sofrendo muitas dores. O Senhor é um Deus que cura dores. O Senhor pode ir lá agora e fazer muitas coisas por ela, porque nós cremos em Ti. A maioria das minhas orações são conversas com Deus. Arranque as pedras das suas mãos. Para de procurar culpados. Ah, eu sou uma mulher triste, porque eu tenho um marido triste, porque meu marido não se converteu. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Conversa com a irmã Abigail da Bíblia, que inclusive depois foi uma das mulheres do rei Davi. Eu tenho até uma pregação que vou gravar esses dias. Abigail. Como conviver potentemente em Deus, convivendo com um Nabal, com um homem tolo, corrupto, bêbado, briguento, rilento, e permanecer uma mulher que vai ser esposa do rei. Daqui uns dias nós vamos gravar. Então, deixa eu dizer uma coisa. Procurar culpados. Gente que gosta de procurar culpados para a situação. Para de procurar culpados. Sai dessa. Eu estou aqui por causa de Jezabel. Jezabel tentou me matar. O Senhor falou: para com isso, Elias. Só eu fiquei. O Senhor falou: mentira. Tem 7.000 homens guardados por mim. Porque quando estamos na caverna, é fácil culpar as pessoas. Eu estou aqui porque o meu pastor não me deixava pregar. O meu pastor... Gente, para de ficar querendo púlpitos. Eu estou aqui na sala de um apartamento pequeno, pregando para o mundo inteiro. Tenho recebido telefonemas no meu inbox. Pessoas deixam recados do mundo inteiro. Eu não estou atrás de púlpito. Amados, para de brigar. Ah, mas não me deixaram pregar, não me deixaram orar. Gente, a minha torre de oração é a sacada do meu apartamento. Daqui eu comando uma cidade em oração. Daqui eu oro por líderes do mundo todo. Daqui eu oro por uma geração que eu não abro mão de ser essa geração totalmente absorvida pelo Espírito Santo. Eu prego dia e noite. É aqui que eu recebo jovens que eu prego. É aqui que Deus usa esse sofá da minha casa para libertar pessoas. Tem uma igreja? Sim, eu congrego numa igreja. Mas nunca incomodei meu pastor. Pastor, eu gostaria de pregar uma mensagem. Se Deus quer que eu pregue na minha igreja, com certeza Ele falará no coração do meu pastor, como todas as vezes que eu ministrei, fui convidada. Para de procurar culpados. Saia de perto desses que têm pedras nas mãos. Quem pecou este ou os teus pais? Jesus disse, nem ele nem seus pais. Mas isso aconteceu para que fosse manifestada minha glória. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele foi procurar os discípulos, estavam todos dormindo. Às vezes nós procuramos consolo em pessoas, mas nosso consolo vem só de Deus. Jesus foi algumas vezes despertar os discípulos. E eles estavam dormindo. E de repente a palavra do Senhor diz que veio um anjo do céu e consolou Jesus. Amados, deixa eu dizer a você, minha irmã, que vai sair dessa caverna hoje. Às vezes estamos no nosso Getsêmani, sofrendo agonia pelos nós, sofrendo agonia pelo chamado. Às vezes procuramos consolo em pessoas, mas nosso consolo só vem de Deus. Tem momentos que nem parentes, nem amigos podem nos ajudar. Onde você tem procurado o seu apoio? Zacarias 10:12 diz, eu os fortalecerei. Em meu nome marcharão, diz o Senhor,
Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Esse exército que vai levantar no Brasil é um exército que vai ser fortalecido no Senhor. No nome do Senhor marcharão, diz o Senhor. Pega esse versículo de Zacarias 10:12. Você não vai ser fortalecido numa denominação, você não vai ser fortalecido no que você possui, mas você vai ser fortalecido no Senhor. Me fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Você precisa de azeite fresco, minha irmã. Você precisa de azeite fresco, meu irmão. Você não precisa daquele azeite que já está ardendo, daquela unção antiga que passou a garrafa de azeite, os tonéis de azeite do Senhor no céu. Nunca perderam o sabor e nunca pararão de jorrar. Precisamos do azeite fresco, precisamos da força do Senhor. A terceira coisa que precisamos para caminhar com a nossa fé que foi ferida: una-te a pessoas corretas. Junto de Davi havia duas espécies de pessoas no momento da tragédia: os que queriam apedrejá-lo e os que queriam ajudar. E a palavra diz que ele foi ao sacerdote Abiatar e buscou a sua vontade. Procure sacerdotes que amem o dom que Deus colocou dentro de você. Saia de perto dos apedrejadores. Procure pessoas que são reis e sacerdotes do Senhor. Procure pessoas que têm uma direção de Deus para a sua vida. O sacerdote Abiatar pegou o éfode, que era o lugar onde eles havia o peitoral, onde eles estavam sempre buscando o Senhor. É da vontade do Senhor que eu suba? É da vontade do Senhor que eu vá? Fique do lado de pessoas que têm uma palavra de Deus para você. Fique do lado de pessoas que vão dizer a você: sobe. Ou então, não, pare, por enquanto. Você precisa, meu irmão e minha irmã, de homens e mulheres de Deus que tragam uma direção correta. Não são pitons, não. Nem pitonisas, nem pitons que são adivinhadores que querem traçar seu futuro diante de Deus. Não. Estou falando de homens sérios, de homens comprometidos, de homens que sejam segundo o coração de Deus. Junto de Davi estava esse povo que queria apedrejá-lo. Mas ele ficou do lado, procurou pessoas corretas. Com quem você se une determina o que vai acontecer no seu futuro. Tem pessoas que te afundam mais. Tem pessoas que, além de não ter palavra, vão te puxar para baixo. Mas tem aqueles que te ajudam. Quando você está no seu Getsemane, é que você reconhece quem são os seus amigos de verdade e quem são os anjos que aparecem para te acompanhar. A palavra de Deus diz que apareceram os anjos e serviram o Senhor. Às vezes no nosso Getsemane estamos vivendo entre anjos e demônios. Mas eu nunca vi um justo ficar desamparado, aqueles que acreditassem no Senhor. Então, os amigos de Jó vieram para destruir sua fé. Muitos te amam, como eu disse, na montanha, mas nunca no seu vale. Com quem te une nos momentos de fracasso? Abiatar, o sacerdote de Deus, com o colete sacerdotal, foi a saída que Davi encontrou para tudo aquilo. Então, mostre-se amigo dos outros em momentos de provas, e terás também, quando precisares, ser tocados. Então, quarto, necessitas uma palavra de Deus. Só se levante com uma palavra de Deus. Não dê um passo sem a palavra que Deus vai te dar nesse momento.
Eu sei que você foi ferido, que você estava na batalha, que você chegou, sua casa muitas vezes foi tocada pelo fogo. Mas o Senhor está dizendo: sobe, chega, persegue o inimigo. Então você necessita guerrear a batalha do Senhor. Você precisa batalhar por sua família, pela sua mulher, seu marido e pelos seus filhos. Então vem a quinta parte dessa palavra que o Senhor está dando. É hora de subir a batalha novamente. E aqui diz: subirei. E o Senhor diz: persegue-os. E o Senhor disse: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros da sua casa. Como eu amo essa palavra. Quando o diabo te vê guerreando pelos seus, ele já sabe que você está como uma leoa. Quando alguém tira o filhote dela, você já viu uma leoa? Olhe para ela aqui, ó. Você está de frente com uma. Ai do diabo, quando ele toca num dos meus filhos, se ele acha que eu me encolho e vou chorar, está enganado, eu fico atiçada. Eu subo nas regiões celestiais, porque o meu Cristo Jesus já me assentou nas regiões celestiais com ele, e eu viro uma fera. Satanás, acho que ele pensa muito antes de mexer comigo, porque já passei por amigos que me apedrejaram, já passei por amigos que me deram golpe, já passei por pessoas que estavam do meu lado trabalhando e roubaram literalmente coisas do ministério. Agora, deixa eu dizer uma coisa: não mexa comigo, porque é a hora que eu fico mais violenta, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por violência, e é os violentos que tomam parte dele. Então, a convocação de Deus hoje é para que você se torne um leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Somos filhotes dele. E deixa eu dizer, comece a rugir. E o inimigo vai estremecer. Faça com que Satanás lamente por ter te atacado. Quando atacou a minha filha agora em enfermidade, o maior ciclo de oração que Goiânia já teve foi levantado por causa de uma enfermidade. Por causa dessa enfermidade, começou-se um mover de oração. E a palavra de Deus diz: Davi perseguiu, Davi batalhou e voltou vitorioso. Sua fé será sacudida, sim, muitas vezes, mas você sairá vitorioso, vitoriosa, se tomar a decisão de ficar do lado do Senhor. Temos que nos tornar pessoas que o diabo lamente o dia de ter entrado na nossa casa para trocar um dos nossos filhos ou tocar no nosso cônjuge. Fique violento. E termina aqui. Sua fé aumentará depois disso. Você sairá vitorioso do Getsemane. Você sairá com uma palavra que Jesus disse quando saiu do Getsemane. Está vindo aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada comigo e nem eu com ele. Há uma unção que nasce no meio da dor. Há uma autoridade que nasce no meio da dor. A provação é o preâmbulo da grande unção dos últimos dias. Davi foi ferido na sua fé, mas se levantou e saiu vitorioso. Eu quero orar por você, porque eu sou uma sobrevivente do fogo amigo. Eu sou uma sobrevivente de amigos que pegaram em armas para me matar, que passaram o tempo todo sentindo o termômetro se eu já estava morta. Vocês não sabem quantas vezes saiu rumores na minha cidade de que Elizabeth Cornélio morreu.
E a minha palavra é uma só: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor a essa geração e a todas as vindouras. Querido Pai, entreguei a sua palavra nesse dia. Que ela entre nas cavernas, nas tocas, nos esconderijos das penhas das rochas e agarre de lá esse soldado ferido. Essa mulher de Deus, esse homem de Deus, esse jovem, essa jovem de Deus. Senhor, tu tens propósitos nessas vidas. Em alguns momentos foram saqueados, suas famílias foram sequestradas. Mas hoje o Senhor dá uma palavra: levanta e vai, porque terás êxito em toda essa demanda. Levanta e traga de volta os cativos, porque todos assentarão às rodas da sua mesa, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, assim diz o Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. Senhor, toma cada casa, cada indivíduo nesse dia que está ouvindo, assistindo essa palavra, que o seu bálsamo seja colocado nas feridas dos teus soldados nesse dia. Obrigada, Senhor, que tudo seja para honra e glória, que esses soldados voltem e aterrorizem o diabo, que eles virem terroristas espirituais, que o diabo se arrependa de algum dia terem colocado pedras nas mãos dos amigos dele e de terem tocado na sua casa, em nome de Jesus.